Algumas coisas que você precisa saber antes de fazer um lançamento digital. No mundo do marketing digital, para a criação de produtos digitais, cursos, mentorias, consultorias, lançamento digital é uma modalidade de vendas onde você acumula um certo número de pessoas comparecendo em algum tipo de evento, que às vezes é um curso de 3 aulas, às vezes é um único encontro, e nesse evento você faz um crescimento do nível de consciência dessas pessoas a respeito de um produto, você faz alguma coisa até para despertar nelas o desejo por esse produto e você faz a abertura das vendas desse produto. Normalmente é empilhado ali algumas coisas que despertam na pessoa uma necessidade de urgência para ela comprar, então às vezes tem o período de fechamento e tudo mais. Se você já viu qualquer tipo de convite, né, para participar de um intensivo online de alguma coisa, semana de alguma coisa, workshop de alguma coisa, isso é um lançamento. Possivelmente você até já participou de algum. É entregue algum conteúdo ali, é apresentada a oportunidade sobre alguma coisa e isso caminha para uma venda. Eu fui um dos pioneiros no Brasil a fazer lançamentos. Eu tenho um negócio que é de ensino de língua japonesa pela internet, uma escola de japonês online. Foi a primeira do Brasil nessa área e fiz muitos lançamentos para esse projeto. Até hoje eu faço. Então a abertura de turmas do meu curso é feita via lançamentos. Já atuei também em nichos de, por exemplo, educação financeira, nutrição, inglês, espanhol. E em todas essas áreas também fiz lançamentos. Desenvolvi modalidades de lançamento, então a forma com que um lançamento é feito, ela pode variar de acordo com o contexto, de acordo com a situação, de acordo com o tipo de produto, com o tipo de público. Então a maneira que um lançamento de um produto é feito, ela varia. E eu quero compartilhar algumas coisas aqui, considerando a realidade de hoje, 2025, para quem gostaria de começar o seu negócio digital fazendo lançamentos. Para você saber um pouco mais sobre lançamentos, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso também, eu vou deixar ele recomendado aqui, dá uma olhada na descrição e vou deixar um card aqui para você ver também. Depois de terminar esse, você pode dar uma olhada, porque ele explica melhor, fundamentalmente, o que é um lançamento. Mas o que eu quero passar para você aqui é que um lançamento de um produto, ele vai ter inevitavelmente 3 fases: captação, comparecimento e conversão. São 3 áreas que têm que ser trabalhadas, são 3 áreas que exigem certo conhecimento estratégico e técnico para ser executada, e elas têm ali cada uma a sua função, como os próprios nomes dizem, né? Captação. Você tem que captar pessoas para elas participarem de alguma coisa. Captação é quando você convida as pessoas para alguma coisa. Essa alguma coisa vai ser ali o evento de lançamento, vai ser a aula de lançamento. Mas a captação é o convite. Na internet, isso normalmente é feito com as pessoas se cadastrando. Então, sempre que aparece para você um anúncio lá no Instagram, convidando para um workshop online de alguma coisa 100% gratuito, isso faz parte da captação. A pessoa clica naquele anúncio e ela entra numa página. Ali ela faz um rápido cadastro, normalmente com nome, e-mail e WhatsApp, e aí sim ela está cadastrada. Quando ela fez o cadastro, essa pessoa foi captada. Então, para fazer um lançamento, você tem que captar pessoas para alguma coisa. Você tem que captar pessoas para esse evento que você vai fazer. A maneira com que esse evento vai ocorrer depende do tipo de lançamento que você vai fazer, depende de como você vai fazer o design dele, mas não importa agora. O ponto é, existe essa fase da captação. Você precisa captar pessoas para alguma coisa, beleza? Feito isso, não basta captar pessoas para alguma coisa, elas precisam comparecer. O fato dela ter se cadastrado para participar de uma aula ao vivo sobre determinado assunto, que é onde você vai fazer o lançamento, não significa que ela vai de fato comparecer a essa aula. Você convidar alguém para vir no seu aniversário é uma coisa, a pessoa de fato vir no seu aniversário é outra. Você convidar a pessoa para comparecer a um workshop presencial falando sobre determinado produto é uma coisa, ela de fato comparecer é outra. Então, uma vez dito isso, o que é importante você entender? O número de pessoas que vão comparecer é menor do que o número de pessoas captadas, é menor do que o número de pessoas
convidadas. É muito raro você fazer uma festa de aniversário e vir mais gente do que você convidou, concorda? A não ser que tenha muita gente de penetra ali, mas 99,9% das situações, o número de pessoas que vai comparecer é menor do que o número de pessoas que foram convidadas. Você convida 100 pessoas, virão 80, virão 65. Isso para qualquer tipo de evento, inclusive para um evento online que acontece na internet e que você está convidando pessoas desconhecidas. Afinal, você está convidando essas pessoas usando as suas redes sociais e fazendo anúncios. Então, muita gente que vai ser captada, que vai se cadastrar, ela não te conhece. Muitas delas nunca ouviram falar de você. Elas estão se cadastrando, estão sendo captadas por causa da comunicação que foi usada ali para tornar interessante que ela se cadastre. Então, o número de pessoas que irá comparecer é menor do que o número de pessoas que foi convidada, o número de pessoas que foram captadas. E aí nós vamos para a terceira fase. Você captou, tem que fazer as pessoas comparecer, e das pessoas que comparecerem, existe a conversão. O que é a conversão? É o número de pessoas que vão comprar. Concorda comigo que o número de pessoas que vai comprar o que for ofertado ali naquele lançamento é menor do que o número de pessoas que compareceu. Afinal, só quem compareceu fica sabendo do que está sendo vendido ali. E, obviamente, não é 100% das pessoas que irão comprar. Então, o número de pessoas que vão comprar, o número de conversão, ele vai ser menor do que o comparecimento, que vai ser menor do que a captação. Nisso, nós temos um funil. Nós temos ali a entrada do funil, que é a pessoa sendo convidada, é a captação. Nós temos o meio do funil, que é ela comparecer ao que ela foi convidada. E uma vez que compareceu, ela tem que ser convencida ou ela tem que ficar interessada em comprar aquilo que foi ofertado ali, que é a conversão. E aí, por que isso é importante? Porque, antes de mais nada, você tem que pensar no volume de pessoas que você precisa para esse movimento ser viável. Para quantas pessoas você espera vender? Vamos supor que você espera vender para 5 pessoas. É um número baixo, não se cria um negócio digital vendendo para 5 pessoas, mas por algum lugar nós temos que começar. Uma vez entendido isso, para você conseguir vender para 5 pessoas, quantas pessoas você imagina que tem que estar te assistindo, te ouvindo e recebendo essa oferta? Se tiver 20 pessoas te ouvindo, para você vender 5, significa que 25% dessas pessoas precisariam comprar. 25 pessoas, 25% das pessoas que estão vendo uma oferta comprarem é um número relativamente alto, é um número raro, não é o comum. Pode acontecer, já aconteceu, acontece, mas não é o comum 25% das pessoas que estão recebendo uma oferta comprar, principalmente quando estamos falando de alguma coisa online. Vamos ser mais conservador e vamos pensar em 5%. Vamos pensar que 5% das pessoas que estão te ouvindo vão comprar aquilo que você está oferecendo para elas. Isso significa que para fazer 5 vendas, você teria que ter 100 pessoas te ouvindo. Teria que ter 100 pessoas participando daquele movimento, recebendo a oferta. Beleza, imaginamos aí 5% para ter 5 vendas, então eu preciso de 100 pessoas ouvindo. Olha só, conversão, 5. Comparecimento, eu preciso de pelo menos 100 pessoas comparecendo. Uma vez entendido isso, para 100 pessoas comparecerem, quantas pessoas eu tenho que captar? Uma coisa eu vou falar para você. Na internet não é das coisas mais simples você convidar alguém online desconhecida para participar de algo com você e ela comparecer. Ainda mais nos dias de hoje, onde a atenção das pessoas no mundo online está extremamente disperso. É toda hora consumindo ali vídeos curtos, toda hora sendo convidada para várias coisas, toda hora uma imensidão de estímulos ali acontecendo, onde as prioridades que a pessoa tem simplesmente mudam da noite para o dia e ela nem lembra aquilo que ela viu. Eu comecei numa época onde alguém fazer uma live na internet era uma coisa extremamente incomum. Era um evento raro alguém estar ao vivo na internet fazendo alguma coisa. Então, quando eu convidava alguém para comparecer a alguma coisa ao vivo que eu ia fazer, as pessoas davam importância àquilo.
porque ninguém estava fazendo coisas ao vivo. Então era muito mais fácil as pessoas comparecerem. Hoje, a atenção das pessoas é muito diluída. Então vamos pensar o seguinte, para você ter 100 pessoas comparecendo, já que você tem a estimativa que 5% vai comprar e você vai ter 5 vendas, quantas pessoas precisam ser convidadas? Vamos pensar num cenário onde 20% das pessoas que foram captadas vão comparecer. Isso é um número conservador, não é um número muito bom nem muito ruim. É uma coisa que faz sentido acontecer em escalas pequenas. Para você, então, ter 100 pessoas ali, você precisaria convidar 500 pessoas para caso 20% compareça, você ter 100 pessoas ali participando. Com isso, nós já passamos a ter números para nós podermos, no mínimo, depois comparar o que aconteceu com essa simulação. Então, beleza, eu quero fazer 5 vendas. Para fazer 5 vendas, eu preciso ter 100 pessoas assistindo a minha oferta. Para eu ter 100 pessoas assistindo a minha oferta, eu preciso ter 500 pessoas que foram convidadas para participar desse evento, dessa aula, disso que eu vou fazer para fazer a minha oferta. Aí você tem que pensar que para você chegar a essas 500 pessoas, você tem que fazer um investimento em tráfego pago. Fazendo esse investimento em tráfego pago, você vai investir dinheiro, o convite para aparecer nesse evento vai aparecer para pessoas e um número menor do que as pessoas que viram esse convite vão se cadastrar. É daí que vem o famoso custo por lead. Quantas pessoas se cadastraram e quanto custou cada uma dessas pessoas que se cadastraram. Essa conta é muito simples de fazer. Se você investiu R$100 numa campanha de tráfego pago e desses R$100, 100 pessoas fizeram o cadastro, o seu custo por lead foi de R$1 por lead. Se você tiver R$1 por lead, dê graças a Deus, porque é um número muito baixo para os dias de hoje. Pode esperar que você vai pagar R$2,50, R$3, R$4, R$5 por pessoa cadastrada. E aí você entra numa última etapa dessa simulação, que é quanto você gastaria em tráfego pago para fazer com que 500 pessoas compareçam a esse evento online que você vai fazer para fazer o seu lançamento. E aí você tem que pensar se o número de vendas que você espera, essas 5 pessoas, compensa esse custo que você vai ter para fazer com que 500 pessoas se cadastrem para você fazer esse lançamento para ela. É claro que, no longo prazo, você captou 500 pessoas, 100 pessoas compareceram e 5 compraram, é claro que essas 500 que se cadastraram viram ativo para você que pode ser trabalhado, não só pode como deve ser trabalhado em outros momentos para novas ofertas ou novas oportunidades da mesma oferta. Mas, falando de uma maneira ultra simplificada aqui, antes de você fazer o seu primeiro lançamento, você precisa dessa estimativa. Quantas vendas você quer? Para ter essas vendas, quantas pessoas têm que comparecer? E para esse número de pessoas comparecer, quantas pessoas você tem que captar? E para captar essas pessoas, quanto custa isso? Não existe número pré-definido para tudo isso. Não existe regra. Você tem que fazer uma estimativa que pareça plausível, você tem que fazer uma estimativa que faça algum sentido, e aí você vai executar e você vai ver como que os números de verdade bateram com essa estimativa, para numa segunda tentativa você ter números mais concretos para fazer as suas simulações e as suas estimativas. Para tudo isso, para pessoas serem captadas, para pessoas comparecerem e para pessoas converterem, serem convertidas e comprarem o produto, você vai precisar de recursos de comunicação, que é a sua capacidade de convidar, a sua capacidade de usar via mensagem, via comunicação, a pessoa comparecer e usar a sua comunicação para convencê-las a comprar. Então, recursos de comunicação e recursos técnicos também para executar tudo isso. A pessoa tem que fazer um cadastro em algum lugar, ela tem que depois ser notificada que o evento, que o encontro vai acontecer, ela tem que ter o lugar para comprar, ou seja, existem recursos de comunicação e recursos técnicos necessários para fazer esse processo acontecer. O que nos leva a uma conclusão: lançamento é complexo. Lançamento funciona, dá para fazer. Eu já fiz muito dinheiro fazendo lançamentos e continuo fazendo, mas é
complexo. Às vezes vale a pena você pensar o seguinte: será que ao invés de ter todo esse trabalho, ao invés de ter toda essa complexidade, ainda mais considerando que a atenção das pessoas é tão dispersa nos dias de hoje e o custo do tráfego pago ele é relativamente mais alto do que um dia já foi, será que não vale a pena, num primeiro momento, você fazer vendas no 1 a 1, fazer vendas para cada pessoa que aparecer ali pronta para comprar ou interessada em comprar, você tentar vender para ela, para você ir criando os ativos do seu negócio, você fazer ele crescer e você acumular esses recursos técnicos e de comunicação, né? Você ter o conhecimento e a experiência nisso, para aí você fazer um lançamento quando você tiver condições de ter volume. Porque para um lançamento de um produto dar certo, você precisa de volume. Igual eu falei aqui, para ter um número de pessoas que compra, você precisa ter um volume maior de pessoas que comparecem. E para ter determinado número de pessoas que comparecem, você precisa ter um volume maior de pessoas que foram captadas. Então, para fazer um lançamento de sucesso, você precisa volume. Para ter volume, precisa de recursos. É relativamente complexo, mas você precisa disso caso você queira optar por fazer um lançamento. Caso você esteja começando o seu negócio digital, pensa nisso que eu falei, que pode valer muito mais a pena você trabalhar vendas no 1 a 1 com as pessoas. Você produz conteúdo, você fica atento aos sinais que as pessoas trazem quando elas consomem o seu conteúdo. Então, perguntas que elas fazem, comentários que elas fazem, mensagens que te mandam. Dá uma olhada num vídeo que eu tenho aqui no canal sobre como vender com social selling, que é vender de certa forma pelo direct. Dá uma olhada nisso, que você pode ir construindo o seu negócio em pequenos passos, consumindo menos recursos e com uma simplicidade maior, pensando dessa forma. E aí, quando você tiver condições de ter volume, você pode considerar fazer lançamentos. Tudo bem? Me diz aí o que você achou, me diz aí as dúvidas que você tem. Navegue pelos vídeos daqui do canal, clica na aba vídeos, porque a maioria deles são atemporais e eu falo de temas que certamente vão te ajudar com o marketing digital. Tudo bem? A gente se vê nos próximos vídeos. Até mais.